Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, depois de quase uma década juntos aí, há alguns anos postando 2 vídeos por dia, a gente é obrigado a ler muita coisa, a estudar muita coisa. E por conta disso a gente meio que fica calejado. É poucas as coisas hoje em dia que, depois que eu termino o vídeo, eu fico martelando aquilo. Fico pensando no absurdo que é, né? Porque você já viu tanta coisa que é como se você fosse assistir O Exorcista pela primeira vez, né? Quando a gente era mais novo, que alguém trouxe aquele bendito filme, muita gente nem conseguiu chegar até o final do filme. Lembro como hoje, meus amigos diziam, não consegui assistir aquilo, meu irmão, é muito pesado. E de fato o filme tem um clima muito pesado, né? Não é as cenas em si, mas ele traz, porque foi baseado em fatos reais aquilo ali. Só que em vez de uma menina, era um menino, né? Mas pela cultura da época, tem aquela parte do crucifixo, né? O pessoal da diretoria do filme achou melhor substituir, porque a sociedade da época não ia aceitar aquela cena, né? O filme poderia até ser cancelado. Não sei se vocês lembram dessa cena do crucifixo, né? Que ela fica enfiando nela mesmo, né? Na parte íntima ali, e o menino faria, né? Se fosse para fazer igual como aconteceu na vida real, seria por trás, né? Então o pessoal preferiu optar, né, por substituir. Você vê o cuidado que se tinha, né? Com uma sociedade que vigiava, né? Felizmente, as novas que foram vindo, inclusive a nossa, não, isso é de boa, é só um filme. E aí os caras hoje chegaram nisso aqui, ó. Sob a alegação de combate à AIDS, a ONU quer descriminalizar essa parada aqui, né, com criança. Essa outra aqui, né, vida fácil, vou colocar assim, mas você tá vendo aí o tema. E drogas. O documento da UNAIDS diz lutar contra a criminalização de condutas íntimas e defende até drogas durante a gestação. É uma matéria de 24/4/2023 e foi enviada pelo meu irmão querido Jackson. Desde já fica aqui um abraço forte para ele e agradeço a todos que enviaram essa e outras matérias. Como eu disse para vocês, meus irmãos, a gente vai calejando, mas uma coisa dessa aqui não tem como você não sentir repulsa, não tem como você não ficar indignado, meus irmãos. Porque não são quaisquer pessoas que estão falando sobre isso aqui, sabe? Não é gente pequena, não é gente sem relevância. São pessoas, meus irmãos, que estão ditando as regras do mundo, regras globais. Olha só, o documento intitulado com esse tema aqui, que é enorme, né, em inglês, das Nações Unidas, sugere nada menos que a descriminalização da intimidade com criança ali, ó, essa outra de vida fácil e o uso de coisa ruim, né, até durante a gravidez. Obviamente também a interrupção de vida. O documento foi publicado em 8 de março, mas os absurdos defendidos ali o fizeram ser noticiado no site Provida, Life Site News, no último 18 de abril. Em sua introdução, o documento diz ter sido oficialmente lançado pelo Comitê Internacional de Juristas, ICJ, juntamente com a UNAIDS e o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, OHCHR, com o objetivo de orientar a aplicação do direito internacional para os direitos humanos e direito penal. As causas já haviam sido defendidas de maneira indireta pela entidade, mas raramente alcançaram um grau tão elevado de literalidade. As informações são contundentes e deixam qualquer pessoa chocada em ver uma entidade internacional que tem influência em diversos países e governos defender a completa descriminalização de crimes graves, como a intimidade com criança. O documento se ampara em justificativas alegadas por grupos identitários amplamente financiados por fundações internacionais, trazendo números e estatísticas para embaçar conclusões. Tudo aqui, meu irmão, que eu sempre falo, né, que a gente vê acontecer na nossa nação, quando a gente olha para outras, vê se repetir, né? Eu já falei para vocês, quando um país antigamente era dominado por outro, né, quando era nos tempos antigos, medievais, a disputa era pela terra, que era próspera, pela alguma riqueza que aquele país tinha, até a própria população. Tinha pessoas ali que sabiam fabricar espadas, essas coisas desse tipo. Então era uma coisa valiosa. Então a treta era realizada pelo controle daquelas pessoas, né? O governo daqui queria controlar os de lá. Eles entravam em treta até no mesmo país. E quando um sucumbia ao outro, né, era derrotado, era normal eles se apoderarem das terras, do gado, de tudo que a pessoa tinha. Para o país dominado só restava a escravidão ou a submissão total, né, dependendo do regime. Hoje não é feito mais assim. Mas será que o coração humano, a ganância humana, simplesmente desapareceu? Não. Agora que é feito de uma forma mais civilizada, vamos dizer assim. Quando um país é derrotado,
com o próprio Brasil, que se entregou-se sem lutar. Faça amor e não faça treta, né? O ditado. Sempre foi assim, esse velho ditado, porque o Brasil se entregou sem lutar. Então hoje a gente recebe ordens de fora, os governantes aplicam os modelos que estudaram lá fora, né, para trazer para cá, e dessa forma você tem um país sendo entregue sem ao menos a população perceber. Há algum tempo atrás você tinha esses agentes aqui abertamente exigindo as privatizações. Abertamente, e cada vez vai cedendo a eles. Por quê? Porque essas aqui que você acabou de ouvir, grupos identitários amplamente financiados por fundações internacionais. De onde vem a fonte do dinheiro dessas fundações internacionais? Vem de grandes empresas, grandes grupos financeiros. E esses grandes grupos financeiros geram essa riqueza. De quê? Com a venda apenas dos seus produtos? Óbvio que não. Você inclusive vê agora as grandes marcas metidos em campanhas que faz com que as vendas diminuam. E mesmo assim eles insistem. Por quê? Então o dinheiro está nascendo, que sorte é essa? Não. São os serviços essenciais na mão desses caras. É isso, meus irmãos. Então você vê, não importa, né, que país a gente fale. Sempre vai dar nisso aqui. Vamos continuar aqui com a matéria. Em 2023, 20 países criminalizaram ou processam transgêneros. 67 países ainda criminalizam atividades íntimas entre pessoas da mesma intimidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu prefiro não usar as palavras. 115 relatam a criminalização do uso de coisa ruim, a ervinha, né? Mais de 130 criminalizam a exposição não divulgada e transmissão do HIV, e mais de 150 países criminalizam algum aspecto do trabalho de intimidade. Um dos juízes é o sul-africano Edwin Cameron, que agradece a sua experiência... Como é que eu coloco isso aqui, família? Colorida. A sua experiência colorida, como norteadora para o trabalho de informação no projeto, com a justificativa alegada de combater as iniciativas de criminalização da relação colorida em países africanos. O documento avança perigosamente contra crianças. Essa informação aqui, meus irmãos, ela é muito séria. E se eu fosse algum tipo de megalomaníaco, eu ficaria muito satisfeito com isso aqui. Só que, meus irmãos, eu queria estar muito errado quando eu aviso essas coisas para vocês. Eu torço para eu estar errado, porque a gente não quer ver isso acontecer. Mas eu falei para vocês e o exemplo está aqui. Quem está verdadeiramente desperto pegou. Você tem um dos juízes, escuta só, um dos juízes sul-africano, Edwin Cameron. Esse cara teve uma experiência, ele não é, certo, colorido, mas ele teve uma experiência dessa apenas para poder falar da causa com experiência. O que é que eu falei para vocês quando vier a pontuação social? Não é brincadeira não é menosprezando ou ridicularizando os nossos irmãos que têm de fato uma opção diferente da nossa. Esses fazem parte desse canal, são bem-vindos. Faço questão sempre de frisar isso, né? Porque às vezes quando a gente fala de uma militância, parece que a gente está falando contra o gosto de alguém, não tem nada a ver. Cada um que seja feliz como pode, e cada um vai responder a Deus por si só. Eu não sou responsável pelas opções que toma os meus semelhantes, eu sou responsável pelas minhas. Então beleza, se é assim, cada um cuida do seu próprio nariz, não é? Ok, mas eu disse para vocês que o processo, o cenário que está sendo montado, o quebra-cabeça, indica que de fato agora, mais para frente, quando esse sistema avançado de pontuação social tiver aí, caso você não tenha certos tipos de experiência, por exemplo essa colorida, né? Você que é mulher não ter ficado contra a mulher, você que é homem não ter ficado contra o homem, você disse que não gosta, mas nunca experimentou, você terá menos pontos. E daí, Davi, eu prefiro ficar com menos pontos. Com esses menos pontos, meus irmãos, várias portas estarão fechadas para você. Não importa a sua capacidade, não importa o quanto você seja bom. É mais ou menos o que acontece hoje nas corridas de Fórmula 1, Stock Car e tantas e tantas. Você vê pessoas até com talento lá. Mas tem muito mais pessoas com talento na arquibancada que não tem a mínima chance ali. Por quê? Porque não são filhos de dono de equipe, não são filhos de milionário, não são parentes de patrocinadores, então não vão entrar, não vão ter chance nunca. Aquilo ali está muito longe de ser um esporte. É mais um clube fechado. A maioria dos esportes automotivos, tirando esse que a galera, o povão mesmo realiza, arrancadão, né? Track day, tirando esses, meus irmãos, os profissionais, a pessoa só tem uma chance ali dentro, meu irmão, se tiver uma dessas coisas. É fato. Você vê aí, ex-pilotos, bota 2, 3 filhos, até os primos coloca na coisa. Será que a família foi abençoada com tanto talento? Ou esses filhos e primos estão ocupando a posição de quem realmente merecia? Responda você essa pergunta. Quando a gente está desperto, meus irmãos, seja o que for, a gente começa a perceber pontos, né, que a maioria
O gado, por ser inocente, não percebe. O gado absorve, ele acredita. Não, o cara tá dizendo isso, o cara tá me dizendo que ele é bom. Eu acreditei. Porque você ainda é gado. Quem tá desperto, presta atenção na conduta da pessoa. E aí, se a pessoa realmente é boa, não precisa ninguém dizer, vocês percebem. Tem a história, o passado da pessoa, o que ela tá realizando, é o próprio currículo dela. Não precisa mais nada do que isso, não é? Mas no mundo não é assim. Então, aqui, com essa experiência do tal Cameron, tá claro que o exemplo está sendo dado de cima para baixo. Você tem um dos juízes sul-africano passando por essa experiência. E você, cidadão comum, quer passar também? Tem que baixar a tua nota, isso aí que eles vão dizer. E todo o processo está sendo feito, todo o sistema está se moldando para isso. É uma coisa muito séria, meus irmãos. O princípio de 8 de março, como são chamados, estabelece uma abordagem baseada em direitos humanos para leis que criminalizam condutas relacionadas à intimidade, uso de coisa ruim, HIV, saúde íntima e reprodutiva, falta de moradia e pobreza. Aí já colocam aqui duas coisas no meio, né, que não tem ligação, mas colocam moradia e pobreza. Quem é que não quer ver todas as pessoas morando em um lugar confortável, com condição de se alimentar, de ter o mínimo necessário? Quem é que não quer isso? Então já misturam as coisas. Porque aí quando você disser, não, eu não quero isso, aí diz, olha, o cara é contra moradia e pobreza. Tá entendendo, família? Por que é que eles trazem isso? Eles não estão preocupados com moradia e pobreza. Se tivesse, você teria esses mesmos milionários, né, que doam para essas causas internacionais gigantescas, construindo casa popular, né, doando do bolso deles mesmo uma renda mínima, ou pelo menos cestas básicas, mas você não vê isso aí. Contrário, muito pelo contrário. Você vê eles comprando terrenos, né, para construir os seus clubes, suas super infraestruturas, hotéis e etc. Até as praias do povo eles querem comprar. O litoral brasileiro mesmo está na mão deles. Não, aquilo ali o pessoal fica acessando sem pagar. Não, tem que pagar, que é pra gente poder cuidar do ambiente. Não é essa a desculpa? As praias estão aí, nunca foram destruídas desde que o homem existe. Mas agora elas precisam de proteção e precisam ser vendidas. Para que haja dinheiro, né? Quando você pagar para usar o que o Criador fez, não foi o homem, né? No seu país, que você foi abençoado em nascer. Não, agora o teu uso pode danificar tudo, acabar com tudo, então você tem que pagar. Né? Não é o que foi dito em Matrix, nós somos um câncer? Pois é, meus irmãos. A lei segue com essa lógica. O trecho específico mais polêmico é o princípio 16, que afirma claramente a sugestão de descriminalizar a intimidade com menores. Atenção especial aos trechos grifados. A conduta, aqui as palavras, certo? A conduta íntima consensual, independentemente do tipo de atividade íntima, né? Aí eles colocam aqui outras coisas, eu vou colocar a print aí para vocês verem. Coloca um monte de exemplo da identidade ou expressão de gênero das pessoas envolvidas ou seu estado civil não pode ser criminalizada em hipótese alguma. Então, tu tem uma filha aí, né, de menor, vem um cavalo velho e passa uma conversa nela, né? O jovem ainda está formando a sua opinião, não sabe o que é melhor para ele, embora possa votar, mas não possa pagar por crime que venha a cometer, né? O Brasil é assim. Mas você pega uma situação dessa e você nem reclamar poderá, porque aqui eles estão falando claramente, né? Princípio 16, seja o que for, mesmo que seja um cara que pegou teu filho, né? Teu filho pequeno, se o moleque disser que deixou, ferrou pra você. Lembra do outro vídeo que eu fiz? O que é que eu disse pra vocês? O Estado parece estar forçando, né, o cidadão de bem, cada vez mais, a andar fora da linha. É o que está aparecendo. Relações íntimas consensuais entre pessoas da mesma intimidade, bem como relações íntimas consensuais entre escolhas diferentes ou entre intimidades diferentes, ou relações também disso consensuais com ou entre pessoas trans, não binárias e outras pessoas de gênero diverso ou fora do casamento, seja pré-matrimonial ou extraconjugal, podem, portanto, nunca ser criminalizados. No que diz respeito à aplicação da lei penal, qualquer idade mínima prescrita do consentimento para a intimidade deve ser aplicada de forma não discriminatória. A aplicação não pode estar vinculada, aí eles falam de novo, repete isso aqui, né? Aos participantes, consentimento para o casamento, um monte de coisa aqui, ó. Além disso, a conduta íntima envolvendo pessoas abaixo da idade mínima de consentimento para a intimidade prescrita domesticamente pode ser consensual de fato, se não for legalmente. Nesse contexto, a aplicação da lei penal deve refletir os direitos e a capacidade de menores de 18 anos de montar decisões sobre o envolvimento em conduta íntima consensual e seu direito de ser ouvido em assuntos que lhe digam respeito. No princípio 17, o relatório também pede a descriminalização
da vida fácil. A troca de serviços íntimos consentidos entre adultos por dinheiro, bens ou serviços e a comunicação com outras sobre anuncia uma oferta ou compartilhar instalações com outros para fins de troca de serviços íntimos entre adultos consentidos por dinheiro, bens ou serviços, seja em um público ou privado, não pode ser criminalizada, ausente de coação, força, abuso de autoridade ou fraude. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa sobre, por exemplo, essas OnlyFans e o quão ridículo é aquilo ali. É uma vida fácil, digitalizada, literalmente. Mas se você encontrar uma dessas meninas e olhar pra elas e dizer, olha, por que você não tem vergonha? É ridículo o que você faz. Se você fizer um vídeo aqui mostrando a pessoa, criticando aquela conduta deprimente, o que é que acontece? Você toma um processo e vai perder feio. Vai pagar danos morais, tudo que acontecer você vai ser penalizado. Então, a partir do momento que nos proibiram de fazer as críticas, automaticamente o nosso silêncio acaba sendo mais um incentivo e uma certeza para essas próprias pessoas que perdem a noção do que é certo e o errado. Elas perdem a noção e dizem, eu tô certa, a lei está do meu lado, eu posso fazer isso e isso aqui é digno como qualquer outra profissão. E não é. Não é. Eu gosto de dar esse exemplo aqui da cidade de Davi. Aquela era considerada a cidade santa, não porque tivesse cheia de santos, mas porque as pessoas tinham noção do que era certo e o errado. Não existia pecado. Existiam mulheres, inclusive, ali que vendiam o corpo, não porque queriam, mas porque eram forçadas, porque a época não dava emprego para elas. Perder o marido em batalha já era para tu. Se não tivesse um pai, uma família forte, o único caminho que tinha para essa mulher era, de fato, vender o corpo. E ela, mesmo nessa situação, ela tinha noção que aquilo ali não era bonito, não era honroso. E quando tinha uma mulher dentro de uma venda, de uma tenda daquela, fazendo as suas compras, ela esperava, mesmo que ela tivesse chegado primeiro, ela esperava fora até essa pessoa terminar as suas compras, a mulher casada, para aí sim ela entrar e fazer as compras dela. Isso era uma noção do certo e o errado. A pessoa podia até estar em pecado. Era por isso que Jesus falava, né, com amor com essas pessoas, não porque de fato ele aprovasse o pecado, mas porque ele sabia, ele como o Rei dos Reis sabia que muitos estavam ali não porque queriam, não porque gostavam, mas porque foram forçadas às vezes pela própria vida. Entende, família? Então é por isso que ele julgará a todos, porque ele sabe porque cada um fez ou deixou de fazer aquilo assado, né? Mas aqui o que é que você está vendo? Você está vendo um incentivo, uma glamorização do errado e uma censura àqueles que podem dar uma noção de certo e errado. A matéria tá já acabando, eu sei que vocês já estão de saco cheio de mim, mas aguenta um pouquinho aí, família. Já o princípio 20 admite a recomendação expressa para que se proíba as leis penais dos países de punir o uso de coisa ruim, né? Vocês sabem, a carninha muito louca, a Evinha maldita, pois é, ó. Admite, eu vou ler esse texto de novo. Já o princípio 20 admite a recomendação expressa para que se proíba as leis penais dos países de punir o uso da Evinha. E eu tô botando Evinha, mas não é Evinha mesmo não. Deixa eu continuar. O uso da Evinha, a posse, compra ou cultivo para uso pessoal, incluindo aí o uso para menores de 18 anos ou até mesmo gestantes. De acordo com o relatório, a pessoa também deve poder usar essas coisas ruins e fazer cirurgias transgêneros consideradas perigosas, além de cometer a interrupção de vida de acordo com o sistema penal do país. Quanto à interrupção de vida, o princípio 15 sugere que não se criminalize o fim de bebês ao longo de todo o período gestacional, retirando totalmente a prática à esfera criminal. A interrupção deve ser totalmente excluída do alcance da lei criminal, inclusive para fazer, ajudar, auxiliar ou fornecer informações relacionadas à interrupção com base em evidências, o documento Status. O documento certamente será usado por entidades e ONGs pelo mundo, que se valerão de autoridades das Nações Unidas para implementar mudanças nas legislações de seus países ou, como vem sendo usual, motivar e fundamentar decisões judiciais das Cortes Supremas para modificar os ordenamentos pela via da jurisprudência. Então, você está vendo aqui como eles sabem, né, que não tem como os parlamentos dos países, os políticos, por mais corruptos que os caras sejam, os caras não vão aprovar uma coisa dessa, não tem como. O político que pautar um projeto desse, ele sabe que nunca mais se elege de novo. As pessoas não aceitam isso aqui. Imagine alguém colocando isso em pauta, né, para ser votado no Congresso. Não passa, meus irmãos. Aí o que os caras querem fazer? Usar a Suprema Corte dos países. Você tá entendendo, meus irmãos? Eu recomendo muito que você leia essa matéria porque ela tem o documento original na íntegra. Veja bem o nome, né? Tá aí, sob a alegação de combate, né? Tá aí, ó. Certo?
A matéria é essa, tá no www.estudosnacionais.com. Vale a pena você ler. Para encerrar essa matéria, veja só, um dos caras que está financiando isso. Um dos signatários do relatório é o brasileiro Belisário dos Santos Júnior, pertencente ao Conselho Administrativo da ONG britânica Artigo 19, que tem atuação no Brasil e em vários outros países e é financiada pela Open Sociedade, fundação do bilionário financiador da extrema esquerda, George Soros, narcotraficante, como falou Dr. Enéas. Belisário também já foi secretário de Justiça de São Paulo e ativista de direitos humanos desde os anos de 70. Ele é um dos 200 juristas que assinaram o manifesto em defesa de Lula antes das eleições e foi um dos que defendeu a tese da inocência de Lula, sendo um dos organizadores da chamada Frente Ampla por Lula. A UNAIDS já esteve no centro de um escândalo de assédio íntimo envolvendo um brasileiro. Em 2018, o brasileiro Luiz Loures, vice-diretor executivo da entidade, ficou no centro de uma investigação de assédio na agência da ONU, que levou ativistas a articularem sua retirada do cargo, conforme reportagem do Estadão à época. A entidade já recebeu o patrimônio da entidade do bilionário George Soros, um entusiasta da descriminalização de todas as coisas ruins, né? Em 2020, a UNAIDS recebeu $750 mil da fundação Top Promet Open Sociedade, uma das entidades de Soros, em um acordo para 20 meses. Então essa matéria foi escrita pelo jornalista Christian De Rosa. Deixo aqui meus parabéns ao jornalista, né? E a coragem dele de expor uma coisa dessa, meus irmãos, porque não é brincadeira não. Se você estava perdido sem entender por que essas coisas acontecem, não, eu vejo vocês falando aí, mas é muita conspiração. Tá aí, meus irmãos, conspiração de verdade faz o sistema. A gente fala de fatos. Cada vez, né, vendo essas coisas, meus irmãos, a gente tem que entender que o pior lado dessa moeda, de fato, é a esquerda. Não há dúvida sobre isso. O outro, de fato, entrega o patrimônio, mas esse aqui, que é, além de fazer isso, né, do endividamento geral, que gera o caos, ainda tem, por cima, a destruição da moral da família e dos bons costumes. Envolvido aí com o que há de pior. E envolvido diretamente. Não era à toa, meus irmãos, que Dr. Enéas tinha como proposta o rompimento total com o sistema internacional. Era disso que ele falava. Até hoje, ainda as palavras de Dr. Enéas é distorcida. Tinha há pouco tempo o MBL fazendo vídeo aí, dizendo que Enéas era fascista, né? Por quê? Porque o cara queria uma nação justa, uma nação forte, uma nação de fato independente. E isso é ser fascista nesse novo mundo distorcido. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Deixa aí a tua opinião. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!